Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos mergulhar em um universo que desperta muita curiosidade e, por vezes, controvérsia. As Testemunhas de Jeová. Muitas pessoas conhecem aquele grupo que bate de porta em porta com as revistas A Sentinela e Despertai. Mas o que realmente sabemos sobre suas crenças, práticas e a estrutura que os une? Fundadas no final do século XIX por Charles Taze Russell, as Testemunhas de Jeová se desenvolveram a partir de um pequeno grupo de estudo da Bíblia para se tornar uma organização global com milhões de seguidores. O nome Testemunhas de Jeová foi adotado em 1931 e reflete sua missão principal: testemunhar, ou seja, divulgar o nome de Deus, que eles acreditam ser Jeová, e seus propósitos para a humanidade. Uma das características mais conhecidas é a recusa em participar de atividades que consideram contrárias aos seus princípios bíblicos. Isso inclui não celebrar feriados como Natal e Páscoa, que eles veem como de origem pagã, não prestar serviço militar, manter neutralidade política, e a polêmica recusa em aceitar transfusões de sangue baseada em interpretações de passagens bíblicas que proíbem o consumo de sangue. Mas é aqui que começam a surgir os mistérios e as teorias. Um dos pontos que mais gera debate é a sua estrutura organizacional, governada por um corpo de líderes, conhecido como corpo governante. Esse pequeno grupo de homens, sediado em Warwick, Nova York, é visto pelos seguidores como o escravo fiel e prudente, mencionado por Jesus, responsável por fornecer orientação espiritual e doutrinária para todas as testemunhas de Jeová no mundo. As decisões desse corpo governante são consideradas como vindas diretamente de Jeová e devem ser seguidas sem questionamento. Isso levanta questões sobre o nível de controle exercido sobre a vida dos membros. Por exemplo, a prática da desassociação, que é basicamente uma excomunhão. Se um membro batizado comete o que é considerado um pecado grave e não se arrepende, ele é publicamente anunciado como desassociado e a congregação, incluindo amigos e familiares próximos, é instruída a cortar todo e qualquer contato com essa pessoa. Essa prática, conhecida como ostracismo, é uma das mais controversas. Ex-membros relatam o trauma profundo de serem subitamente isolados de sua rede de apoio social e familiar. A organização defende a prática como uma forma de manter a pureza da congregação e como uma medida disciplinar amorosa, na esperança de que o indivíduo se arrependa e retorne. No entanto, críticos e especialistas em saúde mental apontam para os danos psicológicos severos que essa separação forçada pode causar. Outro ponto que alimenta muitas teorias é a questão das profecias não cumpridas. Ao longo de sua história, a organização previu o fim do mundo, ou o Armagedon, em várias datas, como 1914, 1925 e 1975, quando essas previsões falharam, as doutrinas foram reajustadas e reinterpretadas. Por exemplo, 1914, que era previsto como o fim, foi reinterpretado como o ano em que Jesus começou a reinar invisivelmente no céu, marcando o início dos últimos dias. Essas mudanças doutrinárias, chamadas de nova luz pela liderança, são vistas pelos fiéis como um refinamento progressivo do entendimento das Escrituras. Para os críticos, no entanto, isso levanta dúvidas sobre a autoridade divina do corpo governante. Se a orientação vem de Deus, por que ela precisa ser corrigida tantas vezes? Isso leva alguns a teorizar que a liderança pode não ser tão divinamente inspirada quanto alega, mas sim uma estrutura humana, suscetível a erros de interpretação e cálculo. Vamos falar também sobre os salões do reino. Os locais de reunião, diferente de igrejas com cruzes e imagens, os salões do reino são edifícios funcionais e simples. A construção desses locais é, em si, um fenômeno. Muitas vezes, eles são erguidos em apenas um fim de semana,
graças a um exército de voluntários treinados. Isso demonstra uma incrível capacidade de organização e mobilização comunitária. Mas por trás dessa eficiência, a teoria sobre a gestão financeira da organização. A Sociedade Torre de Vigia, a entidade legal das Testemunhas de Jeová, possui um vasto portfólio imobiliário global. As doações são voluntárias, mas há uma forte ênfase na contribuição para a obra mundial. Críticos questionam a transparência de como esses fundos são gerenciados e distribuídos, especialmente considerando a riqueza imobiliária da organização, em contraste com o estilo de vida modesto incentivado para seus membros. Outro mistério fascinante é a sua iconografia. Embora evitem símbolos religiosos tradicionais, suas publicações são repletas de ilustrações detalhadas e, por vezes, enigmáticas. Alguns observadores e ex-membros afirmam encontrar imagens subliminares ou ocultas nessas artes, especialmente em publicações mais antigas. A organização nega veementemente essas alegações, atribuindo-as à pareidolia, que é a tendência do cérebro de ver padrões em imagens aleatórias. No entanto, a teoria persiste em fóruns online, com pessoas dedicadas a analisar cada ilustração em busca de significados escondidos. E o que dizer sobre a vida dentro da comunidade? Para muitos, ser testemunha de Jeová significa pertencer a uma irmandade global, unida e solidária. Eles se veem como uma grande família, pronta para ajudar uns aos outros em tempos de necessidade. Essa sensação de pertencimento e propósito é um dos maiores atrativos da fé. Eles acreditam que estão vivendo da maneira que Deus aprova e aguardam a promessa de viver para sempre em um paraíso na terra após o Armagedon. No entanto, para quem decide sair, a realidade pode ser brutal. A transição para o mundo, como eles chamam a sociedade fora da organização, é extremamente difícil. Muitos saem sem uma rede de apoio, com educação limitada, já que o ensino superior é frequentemente desencorajado, e carregando um profundo sentimento de culpa e medo, doutrinados a acreditar que fora da organização não há salvação. As histórias de ex-membros pintam um quadro complexo. Enquanto alguns simplesmente se afastam, outros se tornam ativistas, dedicados a expor o que consideram ser práticas prejudiciais e ajudar outros que estão deixando a organização. Eles criam comunidades online, canais no YouTube e podcasts para compartilhar suas experiências e fornecer o apoio que lhes foi negado ao sair. Então, o que podemos concluir? As Testemunhas de Jeová são, sem dúvida, um grupo fascinante. Por um lado, temos uma comunidade global, unida por uma fé forte, disciplina e um senso de propósito claro, com membros genuinamente dedicados a viver segundo o que acreditam ser a vontade de Deus. Por outro lado, surgem sérias questões sobre controle, manipulação psicológica e o impacto de práticas como o ostracismo e a falta de transparência. Os mistérios e teorias que rodeiam as Testemunhas de Jeová não vêm do nada. Eles nascem das contradições entre a imagem pública de uma comunidade amorosa e os relatos sombrios de quem esteve do lado de dentro e decidiu sair. É a tensão entre a fé cega e o pensamento crítico, entre a promessa de um paraíso eterno e o sofrimento real, vivido por alguns no presente. É importante abordar este tema com respeito, reconhecendo que estamos falando das crenças e vidas de milhões de pessoas. Mas também é crucial fazer perguntas e analisar criticamente as informações disponíveis. O universo das Testemunhas de Jeová é muito mais profundo e complexo do que a imagem do grupo sorridente que encontramos à nossa porta. E você? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Você já teve alguma experiência com as Testemunhas de Jeová? Conhece alguma outra teoria ou mistério que não mencionamos aqui? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. O debate respeitoso é sempre bem-vindo. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste mergulho profundo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Sua interação ajuda muito o nosso trabalho a crescer. Um grande abraço e até a próxima.